Vamos lá, eu falo muito para meus pacientes, né? Quem tem problema da coluna vai precisar de mais atividade física do que quem não tem. Eu vou explicar direitinho por que isso, né? O que acontece? De um modo geral, quando você tem um problema na coluna, né? Quando as pessoas falam isso, normalmente eles estão referindo a hérnia de disco. Vou pegar aqui nosso modelo anatômico, né? Então as protusões discais, esse aqui vermelhinho é um exemplo, então a gente tem osso, disco, né? Então você vai sobrecarregando, você pode ter uma hérnia de disco, né? Além disso, essa hérnia de disco pode comprimir a raiz nervosa, dando dor, né? Normalmente quem tem problema na coluna, já fala, é um pacote. É comum o paciente ter problema também no quadril, porque se tem uma sobrecarga, né? Porque você não praticou muita atividade física, porque é genético mesmo, né? Ou porque você exagerou na atividade física, ou porque você tem um sobrepeso, força a coluna, vai forçar a quadril. Então o que acontece? Toda vez a gente, médico, eu neurocirurgião, a gente fica muito falando assim, disco, hérnia, nervo, mas a gente esquece um arcabouço que está aqui, que é o quê? Que é o músculo. Então assim, se você tem um problema na coluna, significa que sua coluna tem uma fragilidade, que você tem dor por causa disso. O que você pode fazer para reforçar essa coluna? Ganhar músculo. E aí é curioso, porque a pessoa fala assim, ah, Júlio, mas eu tô com dor. Como é que eu vou fazer exercício com dor? E se eu fizer exercício piora a dor? Aí vem o detalhe, né? Que tipo de exercício? Então a maioria dos meus pacientes eu falo e reforço muito isso. A ajuda de um fisioterapeuta, de um preparador físico. Porque, de um modo geral, o professor de educação física, um personal e tal, ele vai observar, e muitas vezes a gente vai fazer o relatório explicando isso, o problema que você tem e vai conseguir e criar uma estratégia para fazer com que seu problema não se agrave e você ganhe massa muscular. Então eu costumo até escrever assim, ganho para fortalecimento da coluna lombar sem sobrecarga. E ele vai criar estratégias para isso. Então tem o paciente que faz hidroginástica, tem o paciente que faz pilates, ele não consegue correr, muitos têm que parar uma atividade às vezes que ele gostava, né, porque sobrecarregou demais. Então assim, vão ter estratégias específicas. O que você não pode fazer é parar. Porque se sua coluna não está bem, o que você tem para ganhar, para melhorar isso? Músculo. Então ganhar músculo, controlar peso, tudo isso é essencial. Por isso que eu brinco com meus pacientes, quem precisa de mais atividade física é quem está com a coluna frágil, né? Se está com a coluna fraca, o músculo que você tem para receber, para melhorar esse seu problema, tá bom? Espero que tenha ajudado. Claro que às vezes está numa crise aguda, vai ter que parar a atividade, mas no geral você tem que pensar dessa maneira. Um abraço.